Do que você tem medo? Essa é uma pergunta que não que eu me faço, mas que eu já ouvi. Ah, você tem medo disso? Você tem medo daquilo? Eu, não. Você tem medo de viajar sozinha? Não tenho medo. É uma coisa que, né, é comum perguntarem, principalmente para mulheres viajando sozinha. E aí teve uns dias que eu estava refletindo sobre os medos de viajar aqui na Nova Zelândia. Eu falei, cara, deixa eu, né, tiveram momentos que eu tive medo aqui e eu vou comentar a respeito deles, mas é engraçado como o tipo de medo ele muda, né? Então a primeira vez que eu senti medo aqui foi o dia eu estava em Christchurch, subi na montanha lá no parque, e aí de repente eu não sabia exatamente para onde ir. É uma montanha alta pra caramba. E já tava por volta de 3 da tarde, começa a escurecer umas 5, né? Eu falei, cara, se ficar frio, assim, pior que eu não tinha nem pra quem gritar pra pedir ajuda, porque não tinha muita gente na trilha. E aí eu falei, pra onde que eu vou? Eu parei agora, né? Eu falei, pra cá eu sei que eu não posso, que tem um abismo. E aí, de repente, eu parei assim, eu falei, meu Deus, animais. Será que aqui tem animais selvagens? Aí eu fiquei pensando, o que pode ter? Não, tem onça. O que vai ter? Será que tem urso? Não tem urso aqui também. Falei, bom, acho que não tem nenhum animal perigoso, então se eu me perder na trilha, pode ser que eu morra congelada, mas não por bicho. Tudo bem. Continuei a trilha, beleza. Então esse foi o meu primeiro medo aí que eu me dei conta que eu tive aqui na Nova Zelândia. E aconteceu a mesma coisa o dia que eu estava indo trabalhar a pé. E é escuro, eu saí de casa às 6 horas da manhã, é bem escuro, né? Aqui começa a clarear por volta das 7h30, já tá ficando mais claro. E aí eu tava caminhando assim, né? Tudo escuro na rodovia, e aí eu falei, meu Deus, e se eu pisar numa cobra? Aí eu lembrei, não tem cobra na Nova Zelândia. Então eu falei, ufa, tipo, risquei esse medo de bicho aqui de mim, aqui da Nova Zelândia, porque não é um medo que você precisa ter. Ah, eu tô andando, um bicho vai me comer. Não, isso não vai acontecer. O bicho humano talvez, mas o animal não. E aí, beleza. Falei, um medo a menos. Um outro medo, eu sempre comento com as pessoas, e um dia comentando com o meu chefe, inclusive, perguntou meus planos de Nova Zelândia, e se eu tava gostando e tal. Eu falei, tô gostando, mas eu tenho um pouco de medo, né, disso, eu tenho um pouco de medo de terremoto, porque eu sou uma pessoa que, às vezes, em situações complicadas, eu travo, eu tô muito melhor, eu até tava refletindo sobre isso, mas eu posso panicar, eu não sou uma pessoa meio, né, que tem um bom reflexo. E aí eu falei, eu tenho medo de terremotos, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Tem instruções por todos os lugares do que fazer, pra onde ir, só que eu não sei como que é um terremoto, né? A gente não tem isso no Brasil. E graças a Deus, inclusive, né, eu tava falando pra ele, nós somos muito privilegiados porque nós não temos essas complicações, né? Essas questões da natureza no nosso país. A gente recentemente viveu, né? Tem vivido muita coisa complicada no Rio Grande do Sul e tal, como muitos outros lugares, mas é em virtude, eu acredito que é uma resposta mesmo, né, da natureza, assim, de tudo que a gente vem fazendo. Mas um terremoto, um tornado, um tsunami não são coisas que a gente tem. Enfim, então eu estava explicando para ele, né, que um dos meus medos de repente ficar aqui por muito tempo é por causa de terremoto. E ele falou, mas Carol, terremoto acontece todo dia. Se você olhar o aplicativo X, esqueci o nome do aplicativo, todo dia tem terremoto aqui. Então, e assim, e não é uma vez por dia, são várias vezes. Tem alguns lugares que sente mais, tem alguns lugares que nem sente. E claro, teve um que foi muito grande, sim, que foi de Christchurch em 2011 e que abalou a cidade e o país. Mas tirando esse, todo dia acontece terremoto. Então assim, não é uma justificativa para você ter medo de terremoto. Aí eu falei, você tem razão. Então, terremoto é um medo que eu tenho que riscar da minha lista, porque... Bom, e aí só reforçando então, aqui em Nelson eu não sinto. Em Christchurch o pessoal, quando eu tava lá, falou, você sentiu? Eu falei, não senti. Então, teve uns curtinhos, né? Eu vejo muito no grupo de WhatsApp, assim, que eu tenho alguns grupos aqui, de pessoas que moram aqui, tem grupos, né? E aí, eu vi o pessoal muito em Wellington, vocês viram, tremeu? Teve 2 semanas atrás, foi 3 vezes, o pessoal, tremeu todo e tal.
mas não são grandes coisas, né? Eu não passei por essa experiência, também não quero passar pra saber como é que é, mas que eu vi o pessoal comentando. Mas então, esse tipo de medo, né? Eu fiquei assim, tá bom, e agora? O que eu vou por medo? Eu não posso culpar mais o terremoto, agora é comigo mesmo. Então, e claro que pra ele que mora aqui há 32 anos, né? Ele é maori, nasceu aqui, então pra ele deve ter passado por outras experiências em relação ao terremoto e deve ser muito simples. Pra gente que não tem isso, pra mim é um pouco assustador, mas quando eu penso, putz, realmente todo dia tem e todo mundo lida com isso, por que que eu não vou lidar, né? Eu posso escolher lidar sim com, tipo, ok, tem terremoto, tudo bem, nada vai acontecer, se eu precisar de alguma coisa eu sei o que fazer, não precisa entrar em pânico. Última coisa da qual eu ainda tenho medo aqui, eu acho que eu não sei se eu vou perder tão cedo, é uma coisa que o tempo inteiro assim eu tenho que lidar com isso, né, todo mundo tem que lidar com isso, mas é esquisito pra mim, então eu fico preocupada e chega até a ser engraçado, tipo, sério que você tem medo disso? Mas é a questão do trânsito, assim, os faróis para pedestre. Por quê? Aqui o farol, ele é muito esquisito. Imagina que você tem duas vias, né? Uma mão que vai e uma mão que volta. Uma rodovia, para ficar mais fácil. Aí uma mão que vai e uma mão que volta. E tem o semáforo. E duas faixas para cada sentido. Então são 4 faixas. Quando você aperta o sinal, ele aparece o boneco verde lá e começa a apitar. E aí você tá terminando a primeira faixa, ele continua apitando, mas ele apaga a luz verde e acende a vermelha e fica piscando. Ou seja, você ainda tem metade da avenida para terminar de atravessar, ele tá piscando vermelho e ele já abriu para o carro virar ali onde você está passando. O que eu entendi é que a prioridade não é os pedestres. Por quê? Porque tem carro que você tá começando, já aconteceu de eu quase ser atropelada, eu tava, né, assim, começando a atravessar a segunda parte, ainda tava no meu tempo, só que o carro já foi virando e pelo, né, que eu fui entendendo, eles precisam esperar que a gente termine de atravessar para poder fazer, né, ali o que ele tem que fazer, virar à direita e esquerda, mas não, então quando você tá atravessando, né, você começa com o sinal verde, ele fica vermelho, continua piscando e você tem que seguir em frente. Tipo, não é uma coisa que você vai parar no meio fio, porque não tem meio fio para você parar, você tem que fazer esse percurso com a luz vermelha piscante. E o carro tem que te esperar, só que nem todo carro espera. Então é uma coisa que toda vez que eu vou atravessar, eu fico com medo, porque sempre tem alguém vindo ou atrás de mim, né, virar atrás onde eu já passei, ou na minha frente e que não espera eu terminar de passar. Então esse é meu último medo, o meu terceiro e último medo assim que eu senti até então na Nova Zelândia. E eu não sei se eu vou perder ele tão cedo. Pode parecer muito simples, mas eu acho importante porque, enfim, é trânsito e é uma coisa que eu, enquanto pedestre, estou usando o tempo inteiro. Então, para encerrar esse assunto, né, sobre o medo, foi quando eu tive nesses 3 momentos em que eu senti medo aqui, que eu falei, caramba, em nenhum deles eu senti medo de pessoas, né? Como eu sinto no Brasil, como eu sentiria no Brasil. Eu não senti medo de estar sozinha com pessoas aqui. Inclusive, teve um dia que nós fomos pro karaokê e é perto de casa, dá uns 7 minutos a pé. E aí eu voltei sozinha, antes de que todo mundo ficasse mais bêbado. Eu falei, vou voltar sozinha pra casa. E voltei a pé, super tranquila. E aí nesse dia eu falei, eu tava até conversando com a minha prima, que era de dia no Brasil. Eu falei, cara, eu estou voltando a pé, sozinha, pra casa às 2 horas da manhã. Não tem, tipo, ninguém na rua. Quem tinha era um ou outro que tava voltando pra casa, sei lá. E eu não sinto medo. Eu senti medo na hora de atravessar o farol. Mas eu não senti em nenhum momento. Foi ali que eu tive noção, e isso já faz 3 meses que eu tô aqui praticamente. Em nenhum momento tem uma pessoa passando perto de mim, uma moto. Aqui quase não tem muita moto por conta do frio, o pessoal comentou, né? Mas em nenhum momento eu falei, meu Deus, tem uma pessoa aqui perto de mim. Foi muito louco isso.
foi... E eu não vim pensando nisso, também não é uma coisa que você vem pensando, você tem que tomar cuidado com isso, isso, aquilo. Em relação ao medo de pessoas, é uma coisa que eu venho desconstruindo também, de umas viagens que eu venho fazendo. Só que em nenhum momento, né, chegou a passar isso na minha cabeça. E foi muito bom, né, perceber isso também, falar, caraca, porque é isso, a gente não tem que ter medo, né, assim, o medo é importante para fazer a gente ter respostas rápidas, né, para situações e tal, em situações de perigo, mas por que a gente tem que ter medo de andar na rua, por exemplo? Por que eu tenho que ter medo de voltar para casa sozinha? Né? Isso é uma coisa que eu fazia quando eu ia trabalhar, eu saía de casa 5h30 da manhã para ir para o serviço, voltava, chegava meia-noite por conta da faculdade e não podia ter medo. Por que quando eu ia sair, né, sei lá, vou me divertir no final de semana, eu tinha que ter medo? Mas tem uma coisa que é importante, assim, uma coisa que eu tenho medo aqui são pessoas que bebem e dirigem. Inclusive eu tava até conversando com o meu flatmate, né? E a gente ia sair, todo mundo em casa, eu falei, você vai beber? Ele falou, vou. Você vai de carro? Vou. Então eu volto a pé. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai beber. Não, mas aqui a regra é XYZ pra cerveja. Eu falei, não interessa, você vai beber. Independente de o quanto de álcool você tem que ter no sangue aqui pra ser um crime, pra você ser punido, pra mim não faz diferença. Se você bebe, eu vou voltar a pé. E, né, então, isso vem a partir de experiências que eu já tive, né? Decidi não andar mais com pessoas que bebem e dirigem. Nunca passei por nenhum acidente, mas eu fiz essa escolha. Então, isso é um sentimento de medo que eu tenho, porque, enfim, é nunca sobre só você mesmo. Se estiver dirigindo sozinho, ainda beleza, só que ele não tá andando sozinho na rua, né? Então você pode encontrar com qualquer outra pessoa, com um pedestre, com outro carro, enfim, causar um estrago. Mas esse é em relação ao trânsito, né? Então, tanto a questão do farol que eu tenho, mas em qualquer lugar em relação ao trânsito, é sobre pessoas que bebem e dirigem. E se eu tivesse carta, com certeza, tipo, todo mundo bebe, menos eu. Eu com certeza falava, não, eu sou a motorista da rodada, vão vocês, só que ninguém me enche o saco, né? Então eu vou dirigir. Então vocês bebem, fazem o que vocês querem, eu faço o que eu quero. Quero levar todo mundo em segurança pra casa. Mas o pessoal também não gosta, assim, como eles bebem bastante, eles optam por ir a pé, né? Isso que eu achei bem legal também, até porque é perto. Mas essa sensação de preocupação, de desconforto em você estar andando na rua aqui, eu vim sem ela e eu percebi que eu não tive essa sensação nesse dia em que eu estava voltando a pé, que eu precisei mesmo passar por uma situação ali de perigo, se fosse né, perto de casa onde eu vivia. E eu falei, cara, tá tudo bem. Pode continuar seu caminho para casa tranquila. Claro que eu tenho já, né, a noção de estar sempre olhando se tá vindo carro, se tá vindo pessoa, se a gente não sabe se alguém tá bêbado, se alguém tá drogado, se essa pessoa tá fora de si, que ela pode fazer, isso pode acontecer. Então eu já tenho o meu automático ali, meu checklist automático de estar sempre atenta, né? Mas é uma coisa natural, assim, ai meu Deus, não vou correndo, não. Posso ir andando tranquilo, que tá tudo bem. E até pegando esse gancho, eu tava conversando com um amigo que tá no Chile. E ele tava no Chile, agora ele tá em Madrid, maravilhoso, o Vitor. E a gente falando sobre as paisagens, ele, meu, que paisagens lindas aí. Eu falei, e aí também e tal. E eu não explorei muito aqui, né, desde que eu cheguei eu tô mais num lugar só. E tudo bem, esse é meu plano. E aí eu falei pra ele, só que a impressão que eu tenho, pelo pouco que eu vi, é que as paisagens são as mesmas em todos os lugares. Com exceção no Brasil, que tem neve, que não tem neve, em outros lugares que não tem neve, né? Mas onde tem neve vai ser tudo muito parecido. Montanhas lindas com neve e lagos que vão mudar, né, as cores ali. Um vai ser verde, o outro vai ser azul, o outro vai ser roxo. Mas as paisagens, elas se repetem. E claro que cada uma vai ter, assim, de acordo com o que eu vejo em fotos e vídeos de pessoas que viajam,
né? Mas, e claro que cada uma vai ter a sua, vai ser diferente, porque é um lugar diferente, é uma história diferente, é um clima diferente, né? São as pessoas diferentes, então cada um vai ter o seu lugar especial, vai ter a sua energia especial, mas as paisagens serão as mesmas. E aí ele falou assim, também concordo, só que aí é muito mais seguro do que aqui. E eu falei sim, realmente, né? Então ele que estava viajando pelo Chile, a gente não chegou a conversar sobre, né, como que foi em si a experiência que ele teve por lá, mas sim, realmente o Chile não é tão seguro, né, quanto viajar aqui. Então isso dá uma tonalidade diferente, né, para as viagens que a gente faz, mas ainda assim é sobre a gente escolher viajar e fazer o nosso checklist necessário do que a gente, né, para mim assim, se eu sei o que eu preciso para minha segurança, né, o que eu preciso para mim, para que eu possa estar segura, eu vou fazer. Se algo acontecer além disso, eu fiz o melhor que eu pude, né? Então não tem como eu controlar o externo. Então se eu for atropelada, mas se eu tava na faixa de pedestres, o que eu vou fazer? Eu estava na faixa, né? Então eu sempre vou escolher fazer o melhor que eu posso para a minha segurança. Agora, se algo acontecer além disso, não é minha responsabilidade. E não que, tipo, você fez isso, aquilo, sabe? Mas assim, eu não posso me culpar, eu tenho que ser responsável por mim. Sendo responsável por mim, automaticamente eu estou, né, contribuindo com o externo. Mas se o externo não pensa mesmo, eu não posso fazer nada, né? Então, para mim, é muito importante ter essa reflexão aí de medo, né? De viajar sozinha, de, enfim, viver as experiências e, como tudo, né? Ser responsável por tudo que a gente faz na vida, pensando de forma egoísta talvez, mas eu quero o melhor para mim. Quando eu quero e faço o melhor para mim, naturalmente isso vai respingar, né? Vai transbordar para o externo e todo mundo vai ser beneficiado. Então é isso. Do que você tem medo, né? Foi a reflexão que eu quis trazer, que eu achei muito engraçado os medos que eu tive aqui. Mas fica sempre a experiência, sempre de se abrir pro novo, e entender o que eu tenho medo, por que eu tenho medo, se não é de uma experiência anterior. E às vezes eu me fecho para viver novas coisas, porque foi um trauma que eu tive e não faz mais sentido ficar nele, né? Então foi isso, gratidão.